Primeiro, a Bíblia fala assim que aquele que comete adultério se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A Bíblia fala que aquele que comete adultério peca contra o próprio corpo, o qual é templo do Espírito Santo. E neste o Espírito não habita. A Bíblia fala que aqueles que são adúlteros não herdarão o reino dos céus. Agora, entendendo a infinita misericórdia de Deus, que na verdade Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, e embora seja esse o desejo de Deus, não é isso que vai acontecer, porque Jesus está à porta, Ele bate, né? E se alguém abrir a porta e deixar que ele entre e faça morada, tudo bem, mas muitos não aceitam. E é esse o caso que hoje nós vamos falar. Ou seja, aquele que comete adultério, além de todas essas características que o pecado em si já traz, de tornar inimigo de Deus, do Espírito Santo não habitar sobre ele, dele não ser herdeiro do reino celestial. Em Provérbios, no capítulo 5, a partir do verso 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas, no fim, ela é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Os seus passos levam ao inferno. Ela não pondera as veredas da vida. Os seus caminhos são incertos, mas ela nem o sabe. Verso 8. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dê a outros a tua força, nem os teus anos aos cruéis. Verso 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. E no fim da tua vida gemerás, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ele percebe que o adultério começa sobre uma ilusão, que a pessoa fica cega quando ela está no adultério, que os passos daquele que comete adultério o conduzem ao inferno, ou seja, as coisas começam a dar errado. Ele fala que a força do seu trabalho, o seu vigor, a sua energia agora é desperdiçada. Os frutos do teu trabalho vão enriquecer casas alheias. E no fim da vida ainda gemerás. Existe quase que um efeito natural que daqueles que cometem o adultério, o que acontece na sua vida é um declínio muito grande. É um declínio muito grande. E este declínio leva a pessoa às suas maiores misérias, das quais ninguém queira experimentar. Presta atenção. A consequência do adultério leva a pessoa a algo terrível. Terrível. E aí, quando nós olhamos, e aqui está falando só do adultério, mas perceba que normalmente o pecado do adultério ele vem acompanhado de uma série de outros pecados. O pecado do adultério leva à mentira, e muitas das vezes a pessoa, para se defender do seu adultério, das acusações, ele acusa a esposa, ele acusa o marido, acusa o pastor, acusa a sociedade. A pessoa desonra pai e mãe quando adultera. A pessoa abandona filhos, abandona amigos, abandona familiares. Tudo em nome do adultério. Ou seja, o adultério nunca é um pecado isolado. Ele sempre acompanha vários outros pecados. E agora, quando a pessoa afunda nesse pecado, é inevitável que as consequências venham. É inevitável que o preço lhe seja cobrado. É inevitável que o pecado do adultério leve ao inferno, leve à perca de bens, leve à perca da energia, à perca do vigor, leve a secar os ossos e a carne. Além de todos os outras consequências que nós já afirmamos aqui, que é um pecado que te afasta de Deus,
que te torna inimigo de Deus e que faz com que você perca a herança da vida eterna. Então perceba, a consequência, o castigo do adultério vem. Aquele que não confessa, aquele que não se arrepende e aquele que não abandona não alcança misericórdia. Não alcança. Então é inevitável que isso vai sim acontecer. O fato da pessoa postar fotos nas redes sociais, falar para todo mundo, nossa, nunca estive tão feliz, que coisa boa. Isso é um mecanismo de defesa psicológico para que a pessoa, pela repetição daquele desejo que ela gostaria de ter saciado, ela consiga suprimir a frustração de não ser bem assim como ela imaginava. Sabe o que acontece na cabeça de quem comete um adultério e se casa com outra pessoa? Presta atenção. Você é uma pessoa inteligente, você vai entender o que eu estou falando. A pessoa cometeu um adultério, certo? E aí ela diz assim, olha, porque o casamento estava horrível, porque o casamento é não sei o quê, porque a minha mulher era não sei o quê, porque chegando na rotina e não sei o quê. Aí abandona o casamento, falando mal do casamento, porque é terrível o casamento. Aí sabe o que essa pessoa faz? Se casa de novo. Aí ela se casa de novo, sob a ilusão, aqui dos lábios, né, de favo de mel, aí sob a ilusão de que vai ser diferente. Mas sabe o que acontece? Casamento não é diferente. Todos os casamentos são estruturados sobre a mesma base de relacionamento. Então você precisa ter Deus dentro do seu casamento para dar certo, você precisa ter humildade, você precisa ter compaixão, você precisa ser longânimo, você precisa